E hoje nós vamos falar o poder do não, o que tem por trás do não. Eu resolvi falar desse tema hoje sozinha porque eu tenho recebido durante todo o percurso da minha vida muitas pessoas com uma grande dificuldade em dizer não. Quais são as consequências dessa dificuldade na vida das pessoas? Muitas pessoas ficam paralisadas, elas estacionam no momento da sua vida e não conseguem se desenvolver. Eu quero dizer para vocês que o não é uma palavra como outra qualquer, mas ele não soa assim pra gente. Nós começamos a entender o significado do não com aproximadamente 8 meses de idade. Olha só, se não fosse uma palavrinha importante para se aprender dentro de todo o nosso vocabulário, a gente não aprenderia tão cedo o significado dela. E por que acontece isso? Porque aos 8 meses, também em torno dos 8 meses, é que a criança também faz o desligamento dela, começar a entender que ela é uma pessoa e a mãe é outra pessoa. Então esse desligamento vem juntamente com o início da compreensão da palavra não. Aí as pessoas falam assim: ah, mas eu acho que as crianças, os bebês não entendem nessa idade, porque a gente fala não e eles fazem. Mas é isso mesmo, porque sente a necessidade de comprovar se é não mesmo. Ele está assimilando esse processo. Então o não para ele precisa ser não quando for dito, né? O não para o bebê, o não para a criança precisa permanecer para que ela realmente entenda que o não significa limite. É onde ela até onde ela pode ir e da onde ela não pode ultrapassar. Olha a importância do não na nossa vida. E por que a gente cresce e começa a ficar tão preocupado em dizer não para as pessoas? Eu lembro de um bom período da minha vida que eu também tinha dificuldade de dizer não para as pessoas. E sabe o que estava por trás disso, que eu percebi? É que eu achava que as pessoas iam achar que eu era egoísta. Por que ela não faz isso que eu estou pedindo? Por que ela não ajuda? Por que isso? Por que aquilo? Então, na minha concepção, o não tinha significado de ser egoísta. Olha que coisa importante. E para você? O que será que o não significa para você? Olha aqui, a Rosane colocou: receio de não ser aceita, de chatear o outro e acabar o outro se afastando de mim. Ah, muito bem, Rosane. Inúmeras pessoas chegaram para coaching, para terapia, para mentoria com esse mesmo conceito. Se eu disser não, as pessoas vão me rejeitar. Se eu disser não, as pessoas vão se chatear e vão se afastar de mim. E tem um lado de verdade nisso, porque as pessoas que só estiverem se aproximando de mim e de você por causa dos meus sims e dos seus sims, se for esse o único e exclusivo objetivo delas, realmente elas vão se afastar. Mas eu pergunto para você, compensa ter alguém do seu lado só porque você diz sim para tudo que ele quer, mesmo que isso prejudique você? O que está por trás do não? E o que está por trás da atitude dessa pessoa que não consegue lidar com o não? É muito importante a gente saber isso, porque um dos grandes sabotadores do nosso bem-estar, seja na nossa saúde, seja na nossa vida profissional, seja nos nossos relacionamentos, é a dificuldade das pessoas dizerem não. Anota aí, essa dificuldade é um sabotador na sua vida e na minha vida se nós não soubermos lidar com isso. Olha só, bem-estar. Às vezes você está fazendo um regime, né? Você fala assim, comecei, tô aqui no meu regime, seja por beleza, seja por estética, seja por saúde, você entrou no regime. E aí você vai
tomar um café com seu amigo, com a sua amiga que te convidou. Você já não consegue dizer não para não ir tomar o café ou o lanche com essa pessoa. Ok, você poderia não dizer não e falar, eu vou, mas lá conseguir dizer, não, isso aqui eu não vou comer. Mas às vezes, você também não diz não lá, porque tá todo mundo comendo, percebe? E aí você sabota o seu regime. E que ia fazer bem para a sua saúde. Ou no mundo profissional, você não diz não, diz só sim para todo mundo. Eu gosto muito de Samitiba, e Samitiba dizia assim que atrás de um sobrecarregado existem muitos folgados. E o grande motivo de ter muitos folgados é porque tem um sobrecarregado que não diz não. E isso pode ser dentro do contexto de trabalho, como no contexto familiar. E sabe por que isso acontece? Por causa do significado que nós damos. Porque na realidade o não significa limite. O não significa, olha, até aqui você pode, daqui para cá você não pode. O não para criança, quando nós começamos a falar, é exatamente isso. Não pode mexer aí, percebe? É o limite, porque se ela for mexer ali, ou ela vai quebrar, ou ela vai se machucar. Tem um motivo atrás desse não. Agora, quando nós somos crianças, muitas vezes nós não fomos ensinados a compreender esse verdadeiro significado do não. Porque os nossos pais, às vezes, falavam assim, principalmente quem tem pais de mais idade, é porque sim, porque não pode, porque não. E por que eu tenho que fazer isso? Porque sim. E nós não tínhamos explicação. Então, o porquê sim e o porquê não são suficientes para a gente assimilar a importância do não. Então, fica aqui a dica, você que é mamãe nova, você que é papai novo, quando você for dizer não para o seu filho, você explique, lógico, dentro da idade de entendimento de cada um. Um bebê é não, dodói, não, quebra, simples assim. Mas conforme for crescendo, um adolescente, por exemplo, para você dizer não para ele, você precisa ter uma comunicação, você precisa ter uma explicação que seja convincente, que faça sentido para ele. Então ele vai conseguir também lidar com o não. Vocês já conheceram pessoas que só o fato de você falar que ela não pode fazer, aí que ela faz? Eu conheço gente assim, muita gente assim já cruzou o meu caminho, que só o fato de ter a regra quebra a regra, o fato de falar não pode isso, aí que fica com vontade de fazer, justamente por não ter tido essa clareza, entendeu que o não é só um boicote para ele. Então vai quebrando as regras para se sentir livre, mas quando na realidade a maioria dos nãos são considerados limite. Isso é muito importante a gente ter isso com a gente. Então, o que esse não prejudica? O que você acha? O que está por trás de você não dizer não que prejudica a sua vida? Olha, é muito sério. Quando você diz sim para as pessoas, para não chatear as pessoas, conforme você vai fazendo isso, sabe o que vai acontecendo? Você vai se perdendo no meio do seu processo de identidade. Muita gente chega aqui para mim dizendo, gente que de intelectual, gente com estudo, gente com sucesso na vida, pais, mães, adultos, adolescentes, mas que chegam com uma crise dizendo, eu não sei mais quem eu sou e o que eu quero. Olha que sério isso. Olha que angústia que isso cria na vida das pessoas. Porque à medida que você vai dizendo sim, querendo dizer não, à medida que você não dá limite, você começa a se perder de você. Quem sou eu? Quem sou eu, a Lucy? O que realmente eu quero? Então as pessoas começam a tomar decisões, você só faz o que os outros querem, você só faz agradar as pessoas, mesmo que isso custe o seu sono, mesmo que isso custe o seu dinheiro, mesmo que isso custe a sua saúde.
Quer ver? Eu vou contar um caso para vocês aqui. Eu tenho vários casos para contar para vocês aqui. Só para vocês terem uma ideia. Tinha um dos casos que era o patrono da casa. Então, ele era já tinha filhos. Esses filhos já tinham seus filhos, então ele já tinha netos. Era uma pessoa extremamente bem-sucedida, tá? Ele ajudou esses filhos a comprarem o seu imóvel. Ele ajudou e ajudava na educação dos netos. Ele pagava as inúmeras dívidas que esses filhos casados, que já eram pais, faziam e não davam conta de custear a sua própria dívida, gastavam mais do que podiam pagar, e aí ele ia lá e pagava as dívidas desses filhos, né? Esses filhos não se comprometiam com o negócio da família, ok, se esses filhos tivessem a sua própria independência financeira, mas também não tinham. Não empreendiam, tentavam trabalhar para os outros, mas achavam que não deviam satisfação para ninguém. Um deles só queria aventura, e eles estavam numa zona de conforto. Por quê? Porque esse patrono, durante muitos anos, só se sentiu provedor dessa casa e não conseguia dizer não. Só que esse patrono chegou numa crise, porque não tinha fim. Ele já queria descansar, ele já queria ter outro ritmo de vida, ele queria ver que os seus filhos eram pessoas seguras, independentes, que construíam a sua história, que sabiam ganhar o seu dinheiro, que sabiam comprar e pagar aquilo que eles fizessem. Só que isso não acontecia. Por quê? Porque ele não sabia dizer não, porque ele não sabia dar limite. E no processo terapêutico, ele foi entendendo que isso, na realidade, não era benefício para esses filhos. Porque esses filhos estavam, além de estarem mamando, além de estarem numa zona de conforto, eram pessoas que também não estavam realizadas. E aí ele começou, dentro do processo, a entender isso e começou a dar limite. O que aconteceu com isso? O medo dele era: a minha empresa vai fechar, eles não vão ter mais como se sustentar. Então o plano, o olhar do futuro era trágico, né? Eles dependem de mim, eles vão falir a empresa, eles não vão conseguir se manter, todo mundo vai passar necessidade, eles vão queimar o que eu construí, um futuro negro. Só que à medida que ele foi entendendo que isso ia, e era um processo, não dava para ser radical, mas era um processo que ele precisava ir fazendo, conversando, comunicando, explicando, né? E dando os limites, o que aconteceu? Um desses filhos assumiu o negócio da família e começou a ir com ele e aprender com ele, até que esse filho foi caminhando sozinho. O outro filho empreendeu, quis montar o seu próprio negócio. Saiu da zona de conforto e cresceu e estava muito feliz. E um dos filhos, que só queria curtir a vida, pegou a mochila e caiu no mundo para viver do jeito dele. E tudo bem, cada um teve a sua decisão, eram todos adultos. Então veja como é importante aprender a dizer não. Talvez se esse patrono tivesse aprendido a dizer não para esses filhos desde pequeno, para dar o limite, para ensinar a pescar, para eles se responsabilizarem pelas próprias atitudes, pelas próprias decisões, pelos próprios gastos, talvez ele tivesse podido descansar um pouco mais cedo e aproveitar um pouquinho mais a vida. Mas enfim, ele fez e ficou livre para curtir a vida e o que ele tinha também, sem a preocupação. E esses filhos conseguiram se manter, cada um tomou a sua decisão. Então, olha a importância de aprender a dizer não. Você tem dificuldade de dizer não para os seus filhos? Você que é mãe, você que é pai aqui, você tem dificuldade de dizer não? O que o não está significando para você? Que os seus filhos não vão te amar mais se você disser não? Você tem dificuldade de dizer não para o seu cônjuge? Então eu vou te contar a história de um cônjuge. Uma mulher chegou no meu consultório pensando em se separar. O marido dela, em geral, ele era um bom marido.
E eles, em geral, eles tinham uma vida equilibrada. Porém, ele era muito estourado. E ela não conseguia, era só de imaginar que ela tivesse, que ela fosse dizer não. Ia ter um conflito e ela odiava conflito pelo perfil dela, né? Porque aqui eu vou contar para vocês que a gente tem vários tipos de perfis e alguns perfis não gostam de conflito, eles fogem do conflito. E era o perfil dela. E o marido dela assim, não, mas por que não? Por que não? Né? Virava um negócio. E ela, não vou falar nada, vamos fazer do jeito que ele quer. Mas só que ela foi engolindo isso. E o que aconteceu? Ela chegou numa crise que ela chegou no consultório para se separar. Só que no fundo ela não queria se separar, ela não queria quebrar a família dela, mas ela não sabia lidar com essa situação. Quando ela entendeu que toda dificuldade, e realmente a dificuldade estava em que ela precisava ir em direção ao conflito, né? Que dizer não significava saber quem ela era, saber o que ela queria, se posicionar, que isso fazia bem para a autoestima dela, que isso ia fazer bem até para o relacionamento dela. Quando ela começou a entender isso, ela começou a dar pequenos passos. E o que ela viu? Que o marido não fez pampeiro como ela imaginava. A forma como ela foi apresentar que o que ela queria era diferente do dele, não precisou de conflito tão drástico, tão negro, né? Porque a gente sempre pinta a coisa mais negra do que ela é, como ela imaginava. E o que ela foi descobrindo? Que ela podia sim dizer não, dizer eu não gosto assim, eu não quero viajar para esse lugar, eu não quero pintar a casa desse jeito, eu não quero mudar daqui, ou eu quero mudar daqui. E ela percebeu que ela podia se posicionar e que isso, pelo contrário, ao invés de fragilizar a relação, foi construindo uma relação mais forte, mais íntima, porque aí ele se surpreendeu, porque ele não sabia o que ela gostava. E ele achava, como ela não falava nada, ele achava que estava tudo bem. Então, gente, às vezes é só questão de que a pessoa não se toca, entende? E a gente que tem a lente para o não, imagina que é um absurdo, e não é. Então, eu quero dizer para você, hoje aqui, vamos desmistificar o que é não para você. Dizer não para você talvez seja perder uma pessoa na sua vida. Nesse caso, dizer não para essa esposa foi ganhar uma intimidade no relacionamento. Dizer não para aquele patrono significava que ele não amava aqueles filhos o suficiente. Na realidade, dizer não ali significava independência, crescimento para aqueles filhos. Autonomia. Não faz diferença? Então, que de hoje em diante você possa, quando você sentir uma dificuldade em dizer não, que você possa caminhar no sentido de ressignificar. O que esse não significa para mim, que eu não estou conseguindo dizer? Eu quero te ajudar aqui, porque o meu objetivo é realmente desmistificar e deixar você refletir nisso tudo. Ressignificar o não. Dizer não, falar não pode ser libertador. Falar não pode ser um ato de independência. Por que independência? Falar não pode significar que você não depende da opinião do outro para tomar uma decisão, mas que você consegue também tomar decisões sozinhas. E isso te faz sentir independente. E às vezes você precisa dizer não para conseguir tomar a sua decisão. Falar não pode significar amor por você. Sabe? Quando você deixa de se cuidar porque você não consegue dizer não. Quando você deixa de ir ao médico, quando você deixa de cuidar de você, da sua estética, quando você deixa de fazer um curso que você deseja muito, para não dizer não para outra pessoa, você tira de você para dizer sim para o outro, você está se autodestruindo.
a não ser que esse outro dependa 100% de você, ele não tenha a idade como um bebê, ou ele não tenha capacidade e aptidão para conseguir lidar com aquela situação dele. Mas dificilmente isso. Eu diria que é 0,5% dos casos. Então, dizer não pode significar construir a sua identidade. Para você não ter que chegar um dia, se é que você já não está nessa crise de dizer, putz, quem sou eu mesmo, hein? Acho que eu me perdi, me joguei tanto, me entreguei tanto que eu não sei mais quem eu sou. Deixei tanto de dar a minha opinião e tentar pensar o que eu gosto. Eu chego no restaurante e o que você quer comer? O que eles querem comer? Ah, vê aí. O que eu quero comer? É muito importante essa atitude. O que eu gosto disso que estão me apresentando aqui? Como eu gosto da minha casa? Há muitos casais que às vezes a nora fica subjugada ou pela sogra ou pela mãe e não consegue dizer não e a sua casa não tem a cara dela. E às vezes ela vive mudando de casa, quando na realidade ela precisaria só dar limite e dizer não. Aqui eu gosto assim, vai ser assim. Com todo amor, com todo respeito. Entende isso? Isso são casos, gente, que passaram, casos que aconteceram e que passaram pelo meu consultório. Então, às vezes falar não significa ser honesto. Às vezes você não quer ser mal, não quer ser egoísta, não quer ser considerado cruel, mas às vezes você está sendo desonesto com aquela pessoa. Porque na realidade, a honestidade, você não queria fazer aquilo. Você não queria abrir mão do que você abriu mão. Então, quantos significados melhores nós podemos dar para o não? Dizer não pode significar construir relacionamentos saudáveis. Que pensa? Que relacionamento que é saudável, onde um só diz sim? Que relacionamento saudável há nisso? Num relacionamento é o caminho de mão dupla. Eu digo que sempre tem a vez de um abrir mão, de um ceder e de outro ganhar. Às vezes todos ganham. Às vezes um precisa ceder um pouco, às vezes ambos precisam ceder para encontrar um ponto comum, que isso é o melhor no relacionamento, é a negociação. Então, às vezes dizer não significa somente negociar. Não significa que não vá acontecer aquela viagem. Talvez ela só vá acontecer de uma outra forma. Não significa que vocês não vão mudar do lugar onde vocês estão. Às vezes essa mudança só vai acontecer de uma outra forma, com negociação, muito bem acordada entre ambos. Entende? Porque tudo precisa de negociação quando envolve relacionamento. Olha aí, negociamento. Relacionamento. Entende isso? Então é muito importante a capacidade de você dizer não. E faz parte da vida dizer não. É maturidade emocional conseguir dizer não. Você não está sendo sequestrado e preso pelas suas emoções, pelos seus pensamentos. Porque os seus pensamentos não são você. Os seus pensamentos, eles levam a você se comportar como eles estão te ditando. Se você não entender que ali dentro, na sua mente, o que mora é o que você ouviu de muitas pessoas, de muitas opiniões, e que agora você precisa pegar isso para encontrar qual é a sua opinião. E isso é ter identidade. E isso é descobrir o que você quer. E isso traz leveza para a sua vida e para a vida de quem convive com você. Por quê? Quando você entra nesse processo de se perder, de dizer só sim, em determinados momentos você vai ter raiva intensa. E você vai estourar. E ninguém vai entender por quê. E às vezes nem você vai saber por que você está nervosa ou nervoso. Mas você estoura por causa de uma frustração.
Então você precisa olhar o que foi que eu fiz, ou que eu deixei de fazer, que eu queria ter feito, e eu não assumi isso como responsabilidade minha para executar e para chegar lá. Entende isso? O não te deixa no comando, não do outro, da sua vida. Quando você não diz não, quando você não dá limite, tem sempre alguém comandando a sua vida. E veja que há uma diferença entre controle e comando. São coisas distintas. Controlar é querer que todo mundo faça o que você quer do jeito que você quer. Não é esse o ponto. Comando significa eu me responsabilizo pela decisão que eu tomo. Eu me responsabilizo por quem eu sou, pelo que eu quero. Eu decido. Entende? Eu tenho o comando de dizer sim e dizer não, mas não tenho controle sobre a vida de ninguém. Fica claro? Então, dizer não significa impor seus limites. Quantas coisas você está fazendo que não estão te levando a lugar nenhum? Sabe o que mais o não faz? É te paralisar, é te fazer estacionar em um ponto da sua vida. É impedir que você chegue e que você realize os seus sonhos. Porque se você ficar dizendo sim para tudo, você vai perder o rumo da sua jornada, do seu caminho. E é possível, se você é casado, se você é companheiro de alguém, é possível construir essa jornada dizendo não, dizendo sim, e encontrando na negociação o ponto. Você não precisa abrir mão em todo tempo. E você não precisa dizer não vai fazer que nem aquele filme que eu já assisti outro dia, Sim Senhor, né? Então ele foi num determinado treinamento e ele saiu de lá comprometido com aquela galera toda que ele tinha que dizer sim para tudo. E aí ele disse sim para coisas absurdas, né? Então não é isso. Você não vai dizer não para tudo, mas você vai ponderar o que realmente você precisa dizer não para se encontrar, para chegar aonde você quer, para realizar seus sonhos, para ter relacionamentos saudáveis. E eu digo para você que se em algum momento você fizer isso com educação, com respeito, com amor, com uma boa comunicação, e aí você perder alguns amigos, eu vou te dizer que você não perdeu amigos. Você perdeu pessoas que somente estavam interessadas em usar você. Dói? Dói, né? Mas é isso. O que dói mais? Você dar limite e afastar essas pessoas da sua vida que só querem te usar e que te tiram do teu alvo o tempo inteiro, ou deixá-las ir para que outras pessoas melhores possam chegar e ocupar um lugar na sua vida de respeito, de amor, de parceria. Isso é maturidade emocional. Se você não consegue dizer não, você precisa de ajuda para isso, você está vivendo um conflito muito grande, depois me manda uma mensagem no direct e a gente vai conversar. E eu vou ver o que eu posso fazer por você. Mas não fique sozinho, nem estacione nesse comportamento. E se você está gostando desse tema, se isso está fazendo sentido para você, você que está aqui agora, curte lá, comenta, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Tá bom? Olha as consequências das dificuldades de dizer não, que eu ainda não falei para vocês. Não saber o que quer, né? Isso eu já comentei. Ficar frustrado com seus resultados. Uma pessoa frustrada é uma pessoa feliz? É uma pessoa feliz? Então, o fato de você, a consequência de você não dizer não na hora certa para aquilo que realmente precisa ser dito não, te tira da sua essência, te tira da capacidade de saber o que você quer, frustra você, porque você não alcança os seus resultados. O mais sério, você desenvolve o que a gente chama de um falso self. O que é um falso self? É aquela pessoa que vive para agradar os outros. E por isso chega depois precisando de ajuda para descobrir quem sou eu. Por isso que você não se sente você e você se perde em você. Você se torna escravo se você não disser não.
Sabe do que você se torna escravo? Escravo do medo de magoar as pessoas. Escravo do medo de ser rejeitado ou rejeitada. Escrava das manipulações e das chantagens emocionais. Você já se pegou sendo chantageada emocionalmente e ficou com muita raiva disso? E mesmo percebendo que você estava sendo chantageada, você não disse não? É sério, né? Que tal se você hoje decidir mudar o seu comportamento, o seu posicionamento, tendo essa consciência do quanto de mal que não dizer não quando necessário te faz? O que mais que acontece com você quando você não assume que você precisa dizer não quando necessário? Você perde a sua autoconfiança. Você perde a convicção dos seus valores, a sua vontade. Você se torna submisso à vontade do outro constantemente. Isso te faz feliz? Eu sei que dói, mas eu preciso te dizer isso. Porque sabe, um dos jeitos de nós termos consciência é através da dor que nós sentimos. Um dos jeitos de nós mudarmos é através dessa dor e da consciência de quão mal ela faz pra gente. Acredito que você não queira ser escravo, que você não queira perder sua autoconfiança, que você não queira se perder em tudo isso, que você sabe o que você quer, e se você não sabe, você vai descobrir, mesmo que você busque ajuda para isso. E acredito que você não quer mais ficar frustrado com seus resultados. Então, meu querido e minha querida, que esteve comigo aqui agora, que você, pela consciência do quão mal, das consequências na sua vida, você possa a partir de hoje refletir qual o significado do não para você, que você tem dado, que tem te paralisado, e qual o significado do não que você vai dar de hoje em diante. Vou te dar uma dica, faz uma lista. Dizer não significa, para mim, que não te permite dizer. Depois fiz assim, a outra lista contrapondo essa. Mas dizer não pode significar também isso. Por exemplo, dizer não significa ser rejeitado. Aí na outra lista, dizer não significa estar com as pessoas certas. Dizer não significa não ser mais amado. Dizer não significa que me amam exatamente como eu sou. Percebe? Dizer não significa que eu não sou capaz de realizar isso, principalmente se em trabalho, é muito comum dizer não. Se eu disser não, vão falar, ih, ela não sabia fazer. Aí você pode contrapor. Dizer não significa que talvez isso não seja a minha função. Eu tenho outra função mais importante. E se eu não disser não, eu vou perder a minha função para fazer a função do outro. Talvez, ela não é capaz, talvez isso seja dizer não aí, significa não me submeter a essa chantagem emocional e a essa manipulação que mexe com a minha capacidade e o meu valor. Tá entendendo? Faz uma lista. Da lista mais horrorosa do não e a lista de um novo significado do não, que vai te dar coragem e ousadia para começar a dar esses passos. Vou terminar aqui, porque esse era o recado, não vou enrolar, porque o seu tempo é precioso e aqui eu já disse o que você precisava saber. E se você quiser saber mais, me segue no YouTube, você vai receber coisas fresquinhas. E se você precisa de ajuda, me manda uma mensagem no direct que a gente conversa mais na intimidade. Beijo no seu coração, obrigada por sua presença aqui e que você seja uma pessoa livre para ser feliz. Dizer não quando acha que precisa, para chegar a realizar os seus sonhos, para ter relacionamentos saudáveis, para saber quem você é e o que você quer. Beijinho no seu coração, fica com Deus e toma a sua decisão. Até mais!